Hoje eu vim conversar com vocês sobre organização, que é um assunto muito pedido aqui nos comentários do canal e também nos comentários lá no blog. Muita gente sempre me pergunta: Fê, como você faz para conciliar o blog e o seu trabalho? Para quem não sabe, eu trabalho fora, então de 8 às 6 da tarde eu trabalho numa empresa, funcionária mesmo, equipe, todas essas coisas, reuniões e tal. E fora isso, eu tenho blog, vida pessoal e vários outros compromissos. Então, todo mundo sempre fica com a curiosidade de saber como eu consigo conciliar tudo isso, mais blog, mais canal e um monte de coisa. A verdade, gente, é que o segredo para isso é a organização. Eu sou uma pessoa muito organizada, tento ser o máximo de organizada que eu posso, porque é a única maneira que eu consigo fazer tudo que eu preciso. Muitas amigas me dizem: ai Fê, você parece um robozinho, sabe? Sua vida, você segue uma agendinha ali e tal, ai, não sei como você aguenta. Só que as mesmas pessoas que me dizem isso, as minhas amigas, têm muito mais tempo do que eu e é bem menos aproveitado. Por quê? Porque elas não se organizam. Então, na verdade, eu não me sinto um robô, eu me sinto produtiva, o que é muito diferente. Então, aqui eu vou dar algumas dicas pra vocês de como organizar a semana de vocês. Na verdade, gente, é como eu me organizo, é o que tem funcionado pra mim. Você vai ter que ver se essas dicas se adaptam à sua rotina. Primeira dica já seria essa: se conscientizar de que você precisa ser uma pessoa organizada. A partir disso vem a segunda dica, que é encontrar um método que funcione pra você. E aqui eu vou contar algumas coisas que funcionaram pra mim. Organização começou a funcionar muito pra mim quando eu tirei da cabeça de que rotina era uma palavra chata. Na verdade, gente, rotina nem sempre significa algo ruim. Rotina, ela pode ser boa ou ruim, é você que determina. O fato é que quando você cria uma rotina, você fica disciplinado. Então você tem mais consciência de tudo aquilo que você precisa fazer. A organização da minha semana, na verdade, começa um pouquinho antes. Começa no mês anterior. Ou seja, na última semana do mês anterior, eu começo a pensar nas coisas que eu quero para aquele mês. Objetivos macros, assim, coisas maiores. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos imaginar a última semana de dezembro, onde eu começo a pensar nas coisas, os objetivos maiores que eu quero traçar para janeiro. Então vamos supor, eu já sei que todo mês eu produzo 8 vídeos pro canal, então eu tenho que colocar aí na minha agenda, pesquisar, produzir esse conteúdo e editar. Eu já sei que eu tenho posts diários no blog, então eu tenho que ter tempo para fazer todos esses posts, né, de cada dia do blog. Entre outras coisas, eu tenho que colocar, por exemplo, se eu quero ir no médico naquele mês, eu já começo a pensar nisso. Bom, em janeiro eu quero ir em tal médico, em janeiro eu tenho uma conta importante para pagar, que é essa conta que não pode passar. Então eu começo a traçar coisas grandes. Depois que eu já sei quais são esses objetivos maiores que eu tenho pro mês, eu vou pegar a minha vida e vou dividir em categorias. Então, por exemplo, uma categoria que eu tenho é o blog, outra categoria que eu tenho é o canal, porque são coisas diferentes. Outra categoria que eu tenho é o meu trabalho, fora blog e canal. Outra categoria da minha vida, casamento, alimentação, vida saudável em geral, academia e tal. Então a minha ideia é que você pegue a sua vida e separe as principais categorias que você tem. Quando você souber o que você tem em cada uma dessas categorias, você vai criar uma agenda. Quando é que eu crio a agenda da minha semana? Na sexta-feira que antecede aquela semana. Então, por exemplo, vamos imaginar que hoje é sexta-feira, então no final do meu dia, que é um dia mais tranquilo, eu sento e eu vou pensar nas coisas que eu quero fazer na próxima semana. Isso é muito bom, gente, porque primeiro, você já começa a agenda motivada, porque a sua agenda vai começar pelo fim de semana. São 2 dias que você tem de descanso, então você já começa muito motivado. É muito melhor pensar assim do que pensar: ai, a minha agenda começa na segunda-feira. Então o seu psicológico já ajuda e você já começa uma agenda descansada. Então na sexta-feira eu já traço o que eu quero pra semana e começa pelo sábado e pelo domingo. O final de semana, por exemplo, no meu caso, basicamente eu dedico para as áreas da minha vida que envolvem meu marido, minha família, meu lazer, minha academia, minha alimentação. Inclusive é no domingo o dia que eu tiro, por exemplo, para olhar o cardápio de alimentação da minha semana, que aliás, essa é outra coisa que eu quero comentar para vocês em outro vídeo. Eu costumo fazer um cardápio de alimentação da minha semana, para não ficar perdendo tempo pensando: ai, o que eu vou cozinhar hoje, o que eu vou comer hoje, o que eu vou levar pro trabalho hoje. Até porque eu faço 6 alimentações por dia. Então eu tenho meus lanchinhos intermediários entre as alimentações principais. Então tudo isso eu prefiro pensar antes, dedicar tempo antes, para eu conseguir ser mais produtiva na semana. Percebem como os detalhes fazem diferença?
E tudo isso eu vou planificando na agenda na sexta-feira. Então eu coloco o que eu quero fazer no sábado, no domingo, na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta de novo eu sento para fazer a agenda da próxima semana. Outra coisa que eu faço nessa sexta-feira que eu organizo a minha agenda é começar a minha agenda colocando coisas fixas, ou seja, são coisas que vão se repetir todas as semanas, faça chuva ou faça sol, eu tenho que fazer essas coisas. E eu começo pelas coisas que vão contribuir para que eu seja produtiva. Por exemplo, eu não consigo sentar para escrever um post ou sentar para gravar um vídeo se eu estiver com fome, se eu estiver incomodada com calor, porque, sei lá, não deu tempo de tomar banho, tudo isso. Então, gente, até isso vai pra minha agenda. Tal hora é o meu banho, tal hora é a minha pele, nesse meio tempo do banho eu já cuido da minha pele, determinado tempo pra fazer a comida ou pra esquentar a comida que já foi feita no domingo. Então eu faço assim, eu deixo o ambiente totalmente ideal pra que eu me sinta bem e feliz com o meu trabalho, feliz com aquela missão que eu tenho que fazer. Então determinadas coisas como o horário que eu me alimento, o horário que eu descanso, o horário que eu, que eu durmo, o horário que eu tenho a academia, isso nunca muda. Não importa se eu tenho um grande trabalho pra entregar, se eu tô atolada, tem coisas que precisam ficar fixas na minha agenda, que vão contribuir integralmente com a minha produtividade. Se eu estou bem, eu vou conseguir produzir. É aquela velha história, se você não tem saúde, tanto física quanto emocional e mental, você não vai produzir, você não vai fazer nada. Então essas são as coisas que eu tenho fixa na minha agenda. Depois que isso já está definido, os horários de cada coisinha, aí eu venho para a parte que se chama trabalho, né? Então eu coloco quais os dias que eu vou fazer os vídeos, quais os dias que eu vou produzir conteúdo. Lembrando também que tudo que eu faço pro blog e pro canal, eu sempre faço depois das 6 da tarde, porque até as 6 da tarde eu estou na empresa trabalhando. Então eu preciso ser muito mais organizada quanto a isso, porque eu também não posso ir dormir meia-noite porque eu tô produzindo conteúdo. Eu não posso deixar de ficar com meu marido porque eu tô produzindo conteúdo, afinal o casamento é importante, temos que manter. Eu não posso deixar de ir pra academia porque eu tô fazendo coisa pro blog, entendeu? Então assim, pra que eu continue feliz com o blog, com o canal, eu preciso continuar mantendo outras coisas felizes para que eu não sinta que o blog é uma obrigação terrível, sabe? Ok, é um compromisso que eu assumir, mas eu quero ter prazer fazendo isso, entendem o que eu tô dizendo? Então eu preciso me organizar para que tudo caiba na minha agenda, para que quando eu deite na cama à noite eu me sinta realmente produtiva, mas feliz com tudo que eu estou fazendo, sem que aquilo seja um desgaste muito grande para mim. E uma coisa que eu aprendi, que eu recomendo que você também faça, é que você seja muito realista com as suas capacidades quando você criar a agenda da semana. Não adianta aí você dar um estalo agora de que você quer ser a pessoa super organizada, colocar tudo que você quer fazer, se você é uma pessoa só, se você só tem 24 horas por dia, sendo que boa parte delas você vai passar dormindo, porque é necessário dormir, sendo que boa parte você está trabalhando. Então assim, você tem que equilibrar as coisas, você não pode, desejar mais do que você realmente pode entregar, senão você vai se frustrar. Bem, depois que eu já fiz isso, que eu já escrevi aí tudo que eu quero planejar para a semana, eu vou visualizar essa agenda. Por quê? Porque pra mim, gente, funciona muito assim, eu tenho que visualizar os meus compromissos, eu tenho que visualizar as minhas tarefas. O que funciona pra mim? O que tem funcionado pra mim é criar a minha agenda dentro do Google Docs, tá? Que quando, por exemplo, você tem um e-mail, no Gmail de preferência, você cria o seu calendário com as suas tarefas e ele já atualiza no calendário do celular. Então o celular sempre te envia um lembrete do que você tem que fazer naquele dia, a cada 1 hora ele vai te avisando das suas tarefas. Eu tenho ferramentas de apoio pro Google Docs, tá? Eu costumo chamar assim, de ferramentas de apoio. A primeira ferramenta de apoio que eu tenho é esse caderninho aqui, ó. Que é, gente, um caderninho super simples, um caderno normal mesmo, a capa dele é linda, bonitinha assim, mas é um caderninho, tá vendo? Folhas normais, que eu comprei esses adesivos, enfim, coisinhas pra fazer divisórias no papeizinho, sabe? Pra fazer divisórias no próprio caderno. E esse caderninho aqui, na verdade, é o caderninho das ideias. Então, todas as minhas ideias pra posts, pra vídeos, pra coisas até do meu trabalho, coisas que, por exemplo, eu tive uma ideia pra mudar alguma coisa pra decorar a casa, alguma coisa que vai funcionar assim, sei lá, pra organizar melhor a minha cozinha, tudo que se refere a ideias eu coloco nesse caderninho. E aí eu analiso esse caderninho na sexta-feira e vejo se alguma dessas ideias podem entrar na agenda da minha semana. Deu pra entender? Então essa é uma das ferramentas de apoio que eu uso.
Outra ferramenta de apoio que eu uso, e isso é mais pro blog ou pro canal, é que quando eu começo a traçar os objetivos grandes que eu quero estabelecer dentro do mês, que eu falei pra vocês, eu já começo a fazer o calendário editorial, tanto do blog e do canal. Então, por exemplo, eu já sei, esse vídeo está entrando ao ar em janeiro, e eu já sei tudo que eu quero gravar em fevereiro. Tá? Por quê? Porque eu já fiz esse calendário editorial e eu também já sei todos os posts que eu quero fazer pro blog. É claro que se acontece um imprevisto no meio do caminho, não sei, se surgir um grande lançamento ou uma coisa muito comentada na mídia, aí é uma pauta que vai entrar no meio do processo, mas eu já tenho tudo que eu penso em falar, então isso também me ajuda e eu sincronizo isso junto com o Google Docs na minha agenda para eu saber que conteúdo eu tenho que produzir naquele dia. Uma terceira ferramenta de apoio que eu uso, e isso é para organizar as finanças, me ajuda também com os gastos da semana, que é o aplicativo Guia Bolso, que ele é muito bom, gente, porque ele, na verdade, ele sincroniza com a sua conta bancária, mas ele é totalmente seguro, assim, ele não faz nenhuma movimentação, nada disso, é só pra você ter controle dos seus gastos, ele vai notificando, inclusive ele vai criando um gráfico pra você de onde tá sendo mais os seus gastos, etc. E aí você consegue se controlar melhor. Essa é outra ferramenta de organização que eu tenho pra semana, até porque eu prefiro fazer as compras de supermercado, por exemplo, por semana, porque como eu faço aquele calendário de alimentação que eu falei pra vocês, eu já vou no supermercado já ciente do que eu vou comprar, do que eu vou fazer aquela semana e eu não gasto nem nada mais nem nada menos do que aquilo. Então vocês percebem como todos os detalhes fazem diferença? Então é dessa forma que eu organizo a minha semana, relativamente o meu mês, e tem funcionado pra mim. Como eu disse no começo do vídeo, você tem que encontrar uma maneira ideal de fazer isso pra você, mas eu acho que essas dicas podem te ajudar aí a começar. Uma coisa que eu não mencionei, mas que é muito importante também, é você colocar na agenda, além daqueles momentos lá fixos que eu disse com a saúde, etc., você também colocar os seus momentos de lazer, por exemplo, o tempo que você vai passar na televisão. Sim, você tem que determinar quanto tempo você vai passar em frente à televisão, ou em frente à internet, ou nas redes sociais, porque claro, você precisa se divertir, mas você não pode passar um dia inteiro fazendo isso, ou então outras coisas que são bem mais importantes não vão acontecer. Ao mesmo tempo, você também não pode tirar totalmente a diversão do seu dia, porque senão seu dia vai ser muito chato. Então quando você consegue equilibrar tudo na sua agenda, gente, tudo vai fluir e tudo vai funcionar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, por exemplo, saber como eu organizo minha alimentação, como eu organizo o canal, o blog, como eu organizo, não sei, a casa, a limpeza, os livros, enfim, tem muito tema que envolve organização. Se vocês quiserem, comenta aqui pra mim, pra ver se eu tenho alguma dica pra dar, e aí eu vou gravando vídeos pra vocês. Se você curtiu esse vídeo, por favor, já vai dando um curtir aí e se inscreva no canal, porque a gente tem 2 vídeos todas as semanas, e eu espero que você goste muito do conteúdo que tem por aqui. Então se inscreva pra você não perder nada. Um beijo, confira os links que estão aqui embaixo, porque de repente eles podem te ajudar com alguma coisa, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!